não diferenciada de abordarmos a problemática de saneamento também pode expor as pessoas, portanto, ao risco, né? Existem lixos radioativos que o contacto com elas podem sim perigar a saúde. E hoje a verdade é que há uma onda de catadores de lixos, de catadores de sucata, que penso que devíamos rever, porque existem outras formas, existem outros métodos, há critérios que devem ser adotados para o manuseamento do lixo e não podemos expor a juventude fundamentalmente ao trabalho precário. Há formas de trabalhos dignos que a própria OIT recomenda e penso que seria à luz disso, sendo Angola parte da Organização Internacional do Trabalho, adotar, portanto, recomendações internacionais em razão da matéria para conferirmos maior dignidade aos Obrigada pela sua opinião. Dr. Aragão já fez sinal de que quer acrescentar. Vou-lhe pedir que o faça em um minuto. Não vai me dar tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo ao deputado Domingos de Palanga, não vai me pedir tempo também, né? Vou-lhe pedir que seja o doutor Domingos ficou no máximo 10 minutos. Mas é a segunda vez que fala, doutor Aragão. Vou-lhe pedir que seja bastante telegráfico, claro, por favor, para termos algum tempo e assim conseguirmos já abordar os demais temas. Naturalmente. Eu estive aqui a ouvir atentamente os meus amigos, doutor Domingos de Palanga, que é deputado da Assembleia Nacional, nosso deputado, doutor Cicato, também a doutora Maria, e dizer o seguinte: o doutor Domingos de Palanga falava de que nas eleições de 2022 o partido MPLA e o presidente João Lourenço apresentava a proposta de 500 mil empregos. Naturalmente que sim, apresentou esta proposta, fruto daquilo que foi o levantamento feito a nível do Estado angolano. Claro, é possível sim o Estado angolano chegar aos 500 mil empregos. Daí que também houve uma proposta de um partido na oposição, e é mesmo partido do Sr. Domingos de Palanga, que também apresentava a proposta de elevar o salário mínimo nacional de 500 mil kwanzas, mesmo sem conhecer a vida financeira do país que o MPLA está a governar. Aliás, quem fala do fundo de desemprego que o doutor aqui apresenta a proposta... Não, permita-me só. Sim. A UNITA não apresentou a proposta de salário mínimo na ordem dos 500 mil kwanzas. Então não esteve atento. Não sei se está em programa. Não, permita-me só. Não sei se está em programa. Falávamos de 500 dólares. Não, 500 mil kwanzas. Enquanto militante da UNITA, falávamos de 500 dólares. Não esteve atento. Falávamos de 500 dólares. Deixa-me só terminar, Sr. Deputado. Eu ouvi atentamente e estive aqui com a minha caneta, anotando, e penso que faça o mesmo. Quando o Sr. Deputado também aqui apresenta a proposta de que o Executivo deveria criar o fundo de desemprego, eu entendo que o governo não o fez porque não está interessado em fomentar o desemprego, mas está sim interessado em fomentar o emprego. Aliás, eu tenho dito que os programas de governo são programas que de facto têm sido bem gizados. Agora, é importante sim a fiscalização. A fiscalização é que deve ser feita sem cor, sem raça, sem etnia, sem cores partidárias. Ele levantou a doutora Maria quando dizia que o Quenda muitas das vezes é um projeto que está a ser implementado, mas na sua implementação as pessoas que estão em frente do Quenda, têm estado a ver a cara, a cor, a filiação partidária. Eu não entendo que isto é verdade. O Quenda é daqueles programas que o Executivo angolano tem estado a trabalhar e tem estado a surtir efeito. Além do Quenda, tem outros programas, tem o FADA, tem o FACRA, tem o BD. Agora, é importante que a sociedade, nós jovens, conheçamos os projetos e as suas finalidades. O que acontece é que o jovem angolano
não conhece a finalidade dos projetos executados pelo Estado angolano. Doutor Aragão, por que é que os jovens desconhecem? Por que é que não têm esta informação? Muitos deles muito de nós jovens não temos interesse em ir à busca daquilo que é as políticas gizadas pelo Estado angolano. Agora, mas é importante... Tem muita burocracia para outro programa. Não é burocracia. E levantou essa questão o doutor Cicato, quando dizia que há muita burocracia naquilo que prende-se muito dos créditos. Eu entendo de que é importante nós lermos o Simplifica 2.0. O Simplifica 2.0 já veio desburocratizar vários documentos, desde bancários, ensino superior e não só. Agora, o que eu entendo é que aqui uma falta de conhecimento de nós jovens, há uma falta de conhecimento que faz com que nós não vamos à busca dos projetos. Aliás, o Dr. Norberto Garcia tem estado a fazer um trabalho muito, muito excepcional a nível das províncias, quer Luanda, quer Benguela, Huambo, tem estado a levar informações relativamente aos projetos gizados pelo Estado angolano e tem estado a trazer os mecanismos para a obtenção destes mesmos programas. Agora, é importante sim uma fiscalização cerrada, é importante sim que os projetos não seja dado numa pessoa do partido A ou do partido B, os projetos o Estado angolano dá para o povo angolano. Aliás, vai cair a narrativa que dizia a minha colega Maria, de que tem estado a olhar para as cores partidárias. Não é verdade. Numa Angola em que o Estado angolano governa, o Executivo governa, não olha ser militante do MPLA, ser militante da UNITA, ser militante da Casa C, não. Olha para o cidadão nacional. Aliás, o fundo de emprego, o governo está a cautelar e trouxe este mesmo programa para poder fomentar o governo nacional, o emprego nacional em Angola. Muito bem, obrigada, doutor Aragão, pela sua capacidade de síntese. Vou dar 1 minuto à doutora Maria Bolevo, também ao doutor Cicato, para... Doutor Aragão, eu digo o seguinte, eu não sei se é o tempo que levou-nos a essa perspectiva ou ter esse critério ou caráter. Hoje tivemos que ir mesmo a instituições que não te apresentam como cor. Hoje o angolano tem o hábito de escolher. E é verdade. Se ele estiver em frente como médico, vou-lhe dizer, e é verdade, como médico, se aparece um seu parente, ele vai parar de atender alguém que está a ir buscar o seu parente. E é isso que nós temos que parar. Por quê? Vivemos um tempo que havia mesmo a escolha, e é verdade, dizer que quem pode, não há inclusão em alguns programas. Onde é que está a inclusão? É necessário que... Por quê? Põe a inclusão. Por quê? Quando tiverem que apontar o dedo vai assim, outro volta para mim. Quando você faz as coisas, às vezes, quase sozinho, o que acontece? Mesmo que eu, ao fazer talvez pior que você, então te vou condenar. É aí que tem acontecido. O angolano hoje tem por hábito e caráter e critério, todos nós, de escolher as pessoas. E é grave. Muitas das vezes as pessoas que estão no top não dão conta, nem apercebem-se disso que está a acontecer. Nós estamos aqui a ver um exemplo. Vou dar o exemplo dos hospitais que foram criados, até que são de ponta e de boa qualidade. O Azancote. Houve 2 casos pronunciados até por pessoas, eu não vou aqui dizer por cores, pessoas que até fazem parte do partido que governa, foi mal atendido. Por quê? Não identificou-se, ele foi lá como um simples cidadão e foi mal. Estou aqui a falar da humanização. Quer dizer que as pessoas já temos o hábito, às vezes, de mal atender. É preciso também passarmos uma educação psicológica, educacional para essas pessoas. É um trabalho, é um processo, mas é uma realidade. Isso é verdade. Quer dizer, isso tornou-se, transformou-se, está dentro da nossa gente, do nosso sangue. Talvez eu também, Maria, venha a fazer o mesmo. Mas que, como quem governa maioritariamente das pessoas que estão nestes projetos são que estão no MPLA, e o que tem sido passado. E por isso nós voltamos aqui a reiterar que é importante, eu fiz simplesmente uma chamada de atenção, quem estiver em frente, diante deste programa, que não olhe para a cor, nem olhe para a face, porque até nem, às vezes é alguém do seu partido mesmo, mas como ele não vai com a cara dele, não lhe vai atender aquele que lhe convém. É o problema do angolano. Doutora Maria, já consumiu o seu 1 minuto. Doutor Cicato, por favor, rapidamente. Claudimer, há aqui algumas questões que são importantes termos em conta quando
falamos dos programas do governo. Eu dizia na minha primeira abordagem que o governo é bom do ponto de vista de elaboração. Eu tenho dito sempre, eu respeito. Aliás, conheço os técnicos que trabalham, alguns dos técnicos que trabalham no governo são bons do ponto de vista de elaboração. Nós não temos problemas quanto a isto. Tudo que o Dr. Aragão acabou de dizer, isto é o ideal. E o ideal é o que está no papel. É o que está no Não está só no papel, não está só no papel, está também na prática. Eu penso que o Dr. Cicato tem estado a acompanhar aquilo que tem sido o trabalho do Dr. Norberto Garcia. Agora, o ideal seria nós jovens irmos à busca do conhecimento. Nós temos de chamar razão à juventude, porque nós jovens queremos que os projetos venham bater à nossa porta. O doutor nós é que não vai já terminar. Nós é que temos de ir ao encontro dos projetos. Pronto. E vamos mesmo começar. E não o governo atrás dos jovens. E vamos mesmo começar por aqui. Doutor, é mesmo o trabalho do Dr. Norberto Garcia este? Esse é um ponto de interrogação. Se não quiser responder, não tem problema. As funções do Dr. Norberto Garcia permite-lhe mesmo este trabalho. Portanto, não há quem faz favor. Sim, mas não há quem no aparelho do Estado responsável para isso. Onde é que vai andar o CNJ? Onde é que vai andar o Ministério da Juventude e Desporto, então? Se o Dr. Norberto Garcia é que tem de fazer esse trabalho. Creio que a nível do Estado tem uma orientação específica. Permita-lhe responder. O Dr. Norberto Garcia tem estado a levar e esclarecer aos jovens aquilo que tem sido os projetos gizados pelo Estado angolano. Agora, mas em que qualidade? Permita-me. Na qualidade de diretor do Gabinete de Estudos e Análises do Presidente da República. Nesta qualidade. Aliás, e onde é que fica o Ministério? Onde é que fica o Ministério? Onde é que fica o Instituto Angolano da Juventude? Não, mas doutor, isso é importante porque nós temos instituições públicas. Tem de me deixar terminar. Não, doutor, é importante porque nós temos instituições públicas que recebem o dinheiro dos cidadãos, que pagam os impostos. Portanto, que têm atribuições para o efeito. Mas se o Dr. Cicato me deixar terminar, vai perceber. E vou pedir mesmo aqui aos nossos convidados que não estamos a ficar sem sim, mas eu gostaria de terminar o meu minuto, se me permitir. Já o consumiu, mas pronto. Exato, mas eu gostaria só de terminar o meu minuto. Eu creio que, e aqui falando diretamente para o meu colega Dr. Aragão, é importante prestarmos atenção em detalhes. Primeiro, não é verdade que quem deve ir ao encontro da informação deve ser o cidadão. É importante incentivarmos as instituições comunicarem bem, porque quem tem os meios de comunicação, que tem as vias para a informação chegar aos cidadãos, é o Estado. Ponto. Sobre isso podemos mudar de linha. Agora, em relação, eu sou cidadão atento. Mas, doutor, permita mesmo que eu lhe responda um dado importante. Tem estado a ver telejornal. Se o doutor Cicato é atento, até as mentiras também vejo. Se o doutor Cicato é atento, se o doutor Cicato é atento, tem estado a ver uma promoção dos projetos do Executivo a passar nas redes nacionais. Estamos de acordo. Se é atento em relação a isto. Tem estado agora, a passar. Tem estado a passar ou não? Tem estado a passar. Ok. Vamos, agora permita. Para estabelecermos aqui um ponto de ordem, vou pedir ao Dr. Cicato. Dr. Cicato, neste momento tem o seu microfone desligado. Eu vou dar 1 minuto ao Dr. Domingos Palanga e depois vou voltar a ligar o seu microfone para acalmar-nos os ânimos. Senão, não vamos conseguir evoluir e ainda temos pela frente mais 4 temas, não vamos chegar lá. É verdade, é saudável realmente é saudável, é importante que se diga. É importante que se diga que é importante esta
Não. Atenção, temos que estabelecer aqui uma certa ordem e um certo equilíbrio. A quem nos está a ouvir não faz bem exatamente passarmos aqui a ideia de que não nos estamos a entender. Só por este motivo é que eu peço ao Dr. Cicato e ao Dr. Aragão que acalmem um bocadinho os ânimos. Vou dar 1 minuto ao Dr. Palanga e depois voltaremos assim, Dr. Cicato, para terminar o seu raciocínio e assim passarmos para o segundo tema. São mais 4 temas selecionados para esta edição e se continuarmos assim não vamos chegar lá. Dr. Palanga, tem 1 minuto, por favor. Exatamente, você mesmo, rigoroso. Bom, eu penso que a administração pública está ligada. Muito bem, eu penso que a administração pública rege-se por princípios, né? E um dos princípios fundamentais da administração pública é a publicitação dos atos administrativos. Ou seja, incumbe a quem pratica atos administrativos, no caso o governo, publicitar os seus atos. Na verdade, isto é obrigação do governo. O governo tem de publicitar os seus atos através de programas, através de projetos, etc, etc. Na verdade, não é obrigação dos jovens. Aos jovens incumbe o dever de aferirem, portanto, os programas publicitados pelo governo e, caso tenham interesse, portanto, o direito de, portanto, aderirem. Em relação às políticas de empregabilidade do governo, se as políticas de empregabilidade do governo tivessem eficácia efetiva, não é verdade? Tal como está a pregoar o Dr. Aragão, não teríamos 79% de cidadãos angolanos na informalidade e apenas 21% na formalidade. Não teríamos das taxas mais altas de desemprego, não é verdade, da região subsaariana do continente africano. Para terminar, por favor. Então, para terminar, dizer que este fundo de empregabilidade ou de emprego não surtirá os efeitos desejados, não é verdade? Porque não está assente em premissas mitigadoras da problemática do desemprego. É mais um fundo que vai consumir dinheiro, importantíssimas somas, portanto, de dinheiros públicos e estará fadado para, efetivamente, o fracasso. E corroborar com o que disse o Dr. Cicato. O Dr. Norberto Garcia não pode estar em tudo. Os governos não podem criar gabinetes da ação psicológica. Obrigada, Dr. Palanga. Obrigada pela sua opinião. Por isso é que o governo tem um conjunto de órgãos, tem um conjunto de ministérios e secretaria de Estado para auxiliarem, portanto, o titular do Poder Executivo na prossecução das políticas públicas. Obrigada. Dr. Cicato, vou-lhe pedir que conclua já com o seu raciocínio para passarmos para o segundo tema, por favor. É muito rápido. É apenas para dizer que de facto é o ideal, tanto que consta dos programas, mas o que acontece na prática é completamente diferente. E o FADA é um dos exemplos mais claros. E eu ainda poderia estender mais. Eu ainda acho que o Executivo, e aqui é mesmo para ajudar também, para assessorarmos gratuitamente, sem nos consultar o Executivo, eu ainda acho muito sectarista aquilo que aconteceu com a distribuição de casas. As casas foram distribuídas em relação aos jovens, por exemplo, às organizações juvenis dos partidos políticos, aquelas outras, as ditas da sociedade civil e tanto mais. A pergunta é, e o cidadão que não está afiliado em nenhuma dessas não tinha direito de casa? Portanto, também, até esta distribuição também por representatividade, temos de permitir que o cidadão vá. O FADA está a ser orientado também para jovens. E a pergunta é, quem são esses jovens? Os jovens são os filiados nas organizações dos partidos políticos, da sociedade civil e tanto. Por que não se deixa que cada cidadão que tenha capacidade, ele próprio recorra e concorra, em vez de estar atrelado a isto ou aquilo? Portanto, não podemos falar do ideal. Temos de falar do concreto. E o concreto é este. Portanto, não o que está escrito no papel, mas o que está a acontecer na realidade. E há exemplos. Podemos ir lá, né, localmente e com jovens com projetos
cujos projetos não vão exatamente por causa disso. Nem direito de superfície tem. Falando da burocracia, obrigado, doutor, hoje para se adquirir Agostinho direito Cicato. de superfície há uma burocracia e tanta. Aquilo simplifica 1.2, nem vai funcionar. Doutor, podemos amanhã mesmo ir a qualquer uma dessas instituições fazer e o doutor vai ver que isso vai levar meses e meses para se concluir. Muito bem. Doutor Aragão, 1 minuto. Sim, por um favor. minuto. Vou começar aqui quando o meu amigo dizia que as atribuições de casas foram dadas aos partidos políticos. Aliás, eu posso dizer que a JMPLA não recebeu casas. As casas foram dadas ao CNJ e o CNJ, por sua vez, aquilo que eu tenho conhecimento, o CNJ fez a distribuição equitativa para os seus associados. Aliás, no CNJ... Os associados são diferentes partidos São políticos. diferentes partidos políticos. Inclusive está também a UNITA, está a FNLA, está outros partidos. Permitam-me. Pode concluir, Além dos partidos políticos, também lá estão as associações bem regidas por lei. Portanto, não é só os partidos políticos que receberam. Permitam-me, doutor, permitam-me, por favor. Quando o ilustre deputado dizia que é papel crucial do Estado publicitar os programas, de facto é papel, sim senhora, do Estado publicitar os programas do governo. E tem estado a publicitar. Aliás, quem muito critica, pouco diz aquilo que o Estado angolano tem estado a desenvolver. E eu dizia há pouco tempo, aquilo que é a promoção da informação dos programas do governo tem estado a passar, quem é atento, tem estado a passar muito antes do noticiário das 20, quer na rede de televisão, quer em rádio nacional. Portanto, é preciso sermos coerentes e, de facto, o Estado tem estado a cumprir taxativamente aquilo que é o dever de informar os projetos, o dever de informar os projetos gizados pelo Estado angolano. Obrigada. Bem, agora 14 minutos, coincidência no tempo, sinal de que estão os nossos ouvintes a pensar em nós e estão sintonizados aos 91.0 em FM, Rádio Comercial Despertar. Estamos a abordar os assuntos que marcaram a semana. Vamos passar já para o segundo tema e aqui vou pedir aos nossos convidados que sejam mesmo telegráficos. Aliás, vamos dar 2 minutos a cada para se poderem pronunciar relativamente a este tema que vamos agora anunciar. Tem a ver com a nova divisão político-administrativa do país, que passou na especialidade na Assembleia Nacional com voto contra da UNITA. Portanto, importa ainda referir quanto a este tema que a proposta de lei da divisão político-administrativa foi aprovada pelos deputados da Assembleia Nacional na especialidade com 64 votos a favor, 19 contra da UNITA e 2 abstenções dos partidos de Renovação Social e Humanista de Angola. Um instrumento jurídico que vai à votação final global nos próximos dias prevê a criação de 2 províncias em resultado da divisão da província do Mochico, passando a ter Mochico e Kassai-Zambeze, e da província do Cuando-Cubango, repartida em Cuando e Cubango. Entretanto, com a proposta de lei da divisão político-administrativa de Luanda feita, neste caso, pelo grupo parlamentar do MPLA, o país terá 21 províncias, resultado da divisão da capital do país, que dará origem à província de Icolo e Bengo. Neste quesito, a divisão político-administrativa pretende fixar a nova divisão do país para conformá-la às exigências do crescimento demográfico e das infraestruturas de expansão, dos aglomerados populacionais, dos limites geográficos territoriais e da necessidade de reduzir as assimetrias regionais. Bem, doutor Cicato, vamos começar por si. Temos a estrutura político-económica, ou se quiser financeira, capaz de suportar esta nova divisão ou estas novas unidades territoriais que vão surgir fruto desta nova divisão político-administrativa? Dito de outra forma, quais são os cenários possíveis do ponto de vista socioeconómico e político caso venha a ser aprovada na globalidade esta lei de divisão político-administrativa? Claudimir, deixa dizer primeiro que este é um expediente administrativo, portanto não tenhamos dúvida que vai passar. Vai ser aprovado e o país terá factualmente 21 províncias, portanto 18 mais as que serão acrescentadas. E sobre isso já se discutiu um pouco, aliás notamos a sociedade também
creio que o que poderá acontecer nesta altura é apenas aguardarmos que esse expediente venha a ser concluído agora no próximo dia 14, provavelmente. Quanto à divisão do país, eu tenho uma opinião diferente. É claro, não vai mudar a coisa. A minha opinião é que este país, pela sua extensão e a sua especificidade, a solução não seria acrescentar mais uma província, nem no Mochico sequer. A solução era aproximar os serviços. Portanto, os serviços não se aproximam dando nome à província. Por exemplo, Viana, quando passar a Icolo-Ibengo, se é Icolo-Ibengo, se é nova província, não terá os melhores serviços porque passou para a nova província. O que o executivo poderia pensar fazer, e eu espero que faça, é exatamente aproximar os serviços. E uma das fórmulas que poderia ajudar em aproximar os serviços era um dos modelos, que seria a implementação das autarquias. E por quê? Porque o governo ensaiou vários outros modelos. Por exemplo, sobre a divisão político-administrativa. O governo já ensaiou isto por mais de 2 ou 3 vezes. Aliás, estamos recordados que à data da independência o país teve 16 províncias. Portanto, depois foram acrescentadas as outras. Luanda, Bengo fazia parte de Luanda e as lundas estavam elas todas... Portanto, as 2 lundas eram uma única lunda. E o que resultou dessa divisão? Já se sabe que dessa divisão quase resultou nulo. Por quê? Porque não houve desenvolvimento. E o argumento era exatamente a aproximação dos serviços, portanto, desenvolvimento. Uma vez que não houve, o governo tinha então essa chance, e tem ainda até agora, essa chance para terminar, por favor. Exatamente, de poder aproximar os serviços, esses serviços aos cidadãos. Agora, o que se tem que fazer nesta altura? O país deveria implementar as autarquias em 164 municípios, agora vai ter de implementar em 325 municípios. Portanto, agora vamos se haverá recursos suficientes. O Estado diz que não tem problemas de quadros, tem problema de recursos humanos e recursos financeiros. Portanto, haverá capacidade para os novos municípios atuais vão exigir mais. E por quê? Porque há um orçamento atribuído atualmente aos municípios, terá que se equacionar o mesmo orçamento àqueles municípios. De onde é que vai sair o dinheiro? O que é essencial, e eu aqui é um apelo que faço aos partidos políticos, para finalizar, exatamente para finalizar, não seria bom aprovar a divisão político-administrativa? E eu até gostaria de dirigir-me ao grupo parlamentar do MPLA. Nesta altura, para o bem mesmo do país, não para o bem dos partidos políticos, nem para favorecer os interesses de A ou B, nessa altura seria bom mesmo que o grupo parlamentar do MPLA, por exemplo, dissesse não à divisão político-administrativa, mas sim à implementação das autarquias. E por quê? Porque há mais benefícios na implementação das autarquias do que na divisão político-administrativa, principalmente até da província de Luanda, que é mesmo já é outro problema que vamos criar. Eu estou à espera de o grupo parlamentar do MPLA fazer história no dia 14, dizer não. Também estou à espera dos outros grupos parlamentares a não comungarem com essa divisão política. Obrigada, Dr. Sicato. Doutora Maria Bolevo, qual é a visão da FNLA quanto a esta nova divisão político-administrativa? Até que ponto partilha da ideia aqui avançada pelo Dr. Sicato? Bom, em primeiro lugar, obrigada. Quero dizer o seguinte, que nós temos a administração territorial nacional é extensa e temos algumas províncias que ao leste ou sudoeste. Por exemplo, nós podemos mostrar o Mochico com uma dimensão da Bélgica. Temos o Namibe quase com Portugal. Então, é aqui que acabou de dizer, fica difícil os serviços administrativos públicos, serviço público para o cidadão. E assim sendo,
esse serviço e que torna mais difícil a razão da centralização dos poderes dentro da capital, porque os poderes estão todos eles centralizados na capital. E sendo Luanda o centro das decisões nos quais sujeitam-se toda a decisão das consequências da cosmopolitização de Luanda, e tem criado certas dificuldades na administração do Estado. Obrigada. E na administração do Estado. Nessa administração sendo difícil, o que acontece? As populações, as consequências vai mais, que subcarrega nas periferias. E aqui levantar uma linguagem que dizia José Eduardo Santos, que a vida faz-se nos municípios, o ex-presidente, uma situação que eu quis dizer aqui. E tornando difícil, porque quando uma coisa está centralizada em um só, os serviços que estão todos descentralizados, dificulta de que maneira a gestão desse povo. E na centralização, o que vai acontecer? Com a divisão, espero eu, porque enquanto falamos de que não faça, nós temos por hábito os acontecimentos, porque a proposta é mesmo do MPLA e já foi aprovado na especialidade, espera-se agora na globalidade e eu tenho certeza que eles vão aprovar. Eu tenho aqui um conselho, dizer, quando o adversário leva uma questão, nós temos que pensar em contrapor. Mas o outro conselho passa, quais são as províncias? Luanda vai ficar dividida, como estará dividida Luanda? Se esta tiver uma área economicamente evoluída e outra menos, o êxodo vai continuar e as assimetrias vão aumentar. Porque qualquer cidadão vai procurar encontrar o lugar onde ele possa ter uma boa condição de vida. E é aí que se passa, e disse muito bem o Dr. Cicato, que os serviços é que devem se aproximar ao cidadão, evitando assim que as periferias sejam elas abandonadas. E eu voltei aqui a dizer, quando dividir Luanda, por exemplo, temos a área que vai ser a área econômica, alguns vão ter as centralidades, outras áreas não. É necessário que eles criem políticas que possam estar descentralizadas, ir ao encontro da população, conseguir dar resposta na área social e não só ao desenvolvimento dessas áreas. Se houver uma área uma área diferente da outra, vai continuar o êxodo rural, vai continuar as assimetrias e vamos ver que nada foi feito. Mas eu digo isso por quê? Porque eu sei que isso já é um facto. Obrigado. E sendo um facto, nós temos que pensar em contrapor e quais são as soluções a encontrar diante dessa situação. Muito bem. Dr. Domingos Palanga, por que é que a UNITA diz não à nova divisão político-administrativa? Bom, a UNITA diz não à nova divisão político-administrativa do país nesta altura, por entendermos que não é prioritário. Primeiro, segundo... O que é que seria prioritário? Bom, o que é que seria prioritário? A prioridade seria a institucionalização das autarquias locais em todos os municípios. Porque é isto que a Constituição da República de Angola pregoa. E é isto que, desde os primórdios da nossa independência, não é verdade? As várias constituições, leis constitucionais que vigoraram pelo país, portanto, apregoavam. Não é verdade? E a não institucionalização... Mas o Executivo nunca disse que não vai implementar as autarquias por conta da nova divisão político-administrativa. Olha, o exercício de redefinir a divisão político-administrativa de Angola, no geral, e Luanda em particular, leva algum tempo, não é um exercício que se faz do dia para a noite, né? Portanto, repare que o país vai sair à luz da proposta que está a ser discutida de 164 municípios para 325 municípios, né? Isto não é um exercício qualquer. O país deixará de ter 18 províncias e passará a ter 21 províncias, à luz das propostas que o MPLA traz. Portanto, não é um exercício fácil. Terá de haver redefinição de barcos, terá de haver redefinição da nomenclatura,
terá de haver alguma mobilidade social, terá de haver alguma mobilidade da administração pública, terá de haver um fundo para a constituição de novos entes, não é verdade? Por exemplo, a constituição de uma nova província obrigará a mobilidade de um conjunto de instituições. Teremos de ter nova sede de governo provincial, nova sede de comando provincial, novas sedes de delegações provinciais de saúde, educação e outras. Portanto, isto terá um peso financeiro sobre a nossa estrutura econômica, que já é bastante deficitária, porque, como sabemos, nós estamos a gerir o país com apenas metade do Orçamento Geral do Estado, porque mais do que a metade é canalizado para o serviço da dívida. Portanto, é por conta destes e outros fatores que entendemos que a fundamentação trazida pelo grupo parlamentar do MPLA e pelo MPLA não colhe, não é prioridade. A prioridade seria aquilo que a Constituição impõe: institucionalização das autarquias em todos os municípios. Obrigado, o que é que vai Palanga. proporcionar? Desculpa mesmo para terminar. Perceber Claudimer. o seu ponto de vista. Muito obrigada. Temos Muito mesmo bem, de muito evoluir. Doutor Mário Aragão, há quem diga, e há instantes disse aqui o Dr. Domingos Palanga, que a divisão político-administrativa vai atrasar a implementação das autarquias no país. Há quem diga que é um subterfúgio também, há quem diga, para que não tenhamos mesmo eleições autárquicas no país. Qual é os argumentos que avança diante destas palavras? Permite-me só aqui fazer dois reparos, e para o Dr. Domingos Palanga e para a Doutora Maria. Primeiro é que trata-se do partido MPLA e não MPLA. MPLA não existe. Existe o partido MPLA. Segundo, MPLA. Não bem. Existe MPLA. Para o nosso vasto auditório. Não existe. MPLA. Não existe. Existe MPLA. Não tem pé. Não tem E. Existe MPLA. Permitam-me. Já brilhou, os ouvintes lhe ouviram. Não, aceita a crítica, senhor deputado. Aceita a crítica. Aceita a crítica para depois poder falar melhor aquilo que é a menção do meu partido. Segundo, não precisamos fazermos política com a DPA. O que eu estou aqui a ver dos meus colegas do painel, Dr. Domingos Palanga, que eu tenho muita estima e consideração, Doutora Maria, estão aqui a fazer política. Não se pode confundir divisão do território, divisão de Luanda, com autarquias. São assuntos totalmente diferentes. E o senhor deputado conhece isso melhor do que eu, porque tem estado na Assembleia Nacional. E eu acredito que na última discussão, não sei se faz parte desta comissão, mas acredito que lá esteve. Portanto, a divisão de Luanda faz todo sentido por uma razão muito simples. Qual é o princípio para uma divisão de um território? É povo. E nós em Luanda, nós temos um elevado número de população. Agora, não é que com a divisão os serviços poderão chegar ou não chegar. Os serviços devem chegar com ou sem divisão. Mas agora, é preciso repensarmos Luanda. E com a divisão de Luanda, eu acredito de que os serviços serão eficazes. A doutora Maria, na altura, levantava a humanização. A humanização dos serviços prende-se muito naquilo que é o bom senso de cada cidadão. Prende-se muito no bom senso. Agora, não é o executivo, não é o MPLA que vai meter na cabeça do cidadão que tem que ter humanização. Agora, é preciso nós separarmos daquilo que é a DPA com as autarquias. Aliás, o governo ou o MPLA sempre foi o maior interessado para a institucionalização das autarquias em Angola. E eu acredito que o meu amigo deputado sabe muito bem disso, que o executivo sempre teve menção e sempre teve a coragem de falar das autarquias. Foi o MPLA a falar pela primeira vez da realização das eleições autárquicas em Angola. Foi o MPLA depois da caducidade da lei que institucionaliza as autarquias em Angola. Foi o mesmo executivo que deu entrada enquanto uns estavam a recolher informações por Angola. Portanto, não é verdade de que com a divisão de Luanda ou do território está o executivo a querer deixar para trás a realização das autarquias. Aliás, e dizia muito bem o seu ministro Adão de Almeida em sede da Assembleia Nacional, acredito também que o senhor deputado lá esteve, que para a realização das autarquias é preciso criar condições. E essas condições estão a ser
criadas. Portanto, devemos aplaudir o Executivo ou o MPLA por trazer a divisão ou o repensarmos Luanda. Obrigada, Dr. Aragão. Lamento, Dr. Domingos, não temos mesmo tempo para permanecermos a abordar, para permanecermos neste tema. Temos agora menos de 20 minutos para abordarmos mais 3 temas. Por este motivo, vamos passar já para o terceiro, que tem a ver com a crise na FNLA. Presidente do partido suspende líder da juventude. O presidente Nim Ansimbe decidiu suspender o secretário-geral da juventude do partido, Carlos Kassoma, é acusado de ter realizado uma atividade político-partidária sem autorização da direção do partido dos Irmãos. Importa referir que não é a primeira vez que tal situação acontece dentro do partido dos Irmãos. Em 2023 foi igualmente suspenso por alegada afronta ao presidente Nim Ansimbe, o antigo secretário para a Informação da Juventude do partido, Pedro Buca. Doutor Aragão, vou começar por si, porque lembro-me de ter dito num dos debates aqui nesta rádio que a FNLA é um partido desorganizado. Mantém a sua opinião? Se sim, porquê? Naturalmente estamos aqui a ver uma desorganização total deste partido FNLA. Aliás, nós temos este partido que também tem muita consideração e estima, é daqueles partidos que tiveram na luta da descolonização em Angola. Portanto, a FNLA deve crescer e deve se reencontrar pelos momentos e pelo tempo. Nós estamos a ver uma FNLA que, em vez de andar com a juventude, estamos a ver que a FNLA, infelizmente, estão a banir aquilo que são os direitos fundamentais, aquilo que são os direitos estatutários do próprio partido. Nós estamos a ver uma FNLA que está a suspender o secretário-geral. Eu vi a última informação de que o porta-voz da FNLA dizia que está a suspender o secretário da FNLA para dar cabo às eleições a níveis das províncias. Eu me pergunto, para se levar os secretários provinciais à necessidade de suspender o secretário nacional da FNLA. Portanto, a FNLA é daqueles partidos que, infelizmente, eu gostaria que tivesse uma JFNLA, vamos assim dizer, mais ativa. E já dizia alguém de um partido da oposição que em Angola só existe duas organizações que muito faz, que é a Jura e é a JMPLA. A FNLA continua sempre esquecida e eu entendo de que se remarem contra a maré, não sei qual será o desenvolvimento da FNLA nas próximas eleições de 2027. Obrigada, Dr. Aragão. Dr. Domingos Palanga, há quem diga que o partido FNLA está num estado preocupante de inatividade, ou seja, é um partido que só aparece por altura das eleições. Será por conta desta alegada desorganização? Não lhe quero obrigar a imiscuir-se ou a falar de assuntos internos de uma outra organização, mas se calhar, a ser assim, vou colocar a questão de uma outra forma. Podemos afirmar que estamos a começar a assistir a uma oposição que está cada vez mais, ou que está aos poucos a enfraquecer, ou é prematura ou exagerada esta afirmação? Olha, Claudemir, durante muito tempo e até hoje, a estratégia do regime angolano está um pouco voltada também para a fragilização e o controlo da oposição política do país. A FNLA foi durante muito tempo... Um momento. Aragão, um momento. Estou no uso da palavra. Não, mas no seu tempo depois vai rebater. No seu tempo vai rebater. Permita ainda. A desgraça Aragão, da FNLA. Não é possível fazer debate. Não, mas a desgraça da FNLA. Não estou com não estou com têmpera para fazer ruído. Aragão, aceita que estou no meu tempo e que terá o seu tempo e vai falando do seu tempo. Bom, tem sido, de algum tempo a esta parte, estratégia do regime angolano, não é verdade, fragilizar, controlar e expurgar também, em determinados casos, a oposição
partidos da oposição política nacional. E não faz só com partidos políticos, faz também com organizações da sociedade civil que, na perspectiva do regime angolano, não atendem aos seus intentos. Fez com a UNITA, fez com o PRS, fez com o projeto político para já. Portanto, há uma claríssima perseguição política do Dr. Doutor Palanga, há provas de que de facto feito, o MPLA tem bastantes. E tem feito com a FNLA queira, por favor, durante muito tempo, durante muito tempo, não é verdade? E temos todos idade para termos ciência disso. O Tribunal Constitucional legalizou cerca de 2 alas da FNLA. Permitiu que o presidente Ngola Kabange concorresse às eleições de 2008. Já para as eleições de 2009, retirou a legalidade da presidência do engenheiro Ngola Kabange e legitimou, portanto, a direção subsequente do professor Lucas Ngonda. Portanto, o Tribunal Constitucional vai fazendo esse jogo. É o mesmo que fez depois com a Casa CE, é o mesmo que fez com o PDP-ANA, é o mesmo que fez recentemente com a UNITA em 2021, é o mesmo que está a fazer com a Casa CE, com o projeto político para já. Portanto, é prática do regime angolano fragilizar, controlar e fazer desaparecer alguma oposição. Bom, é verdade que fez com o PRS, é verdade que há partidos que têm mais celeridade em termos de reinvenção, há outros que, portanto, levam algum tempo para reinventarem-se. Mas eu penso que a FNLA se mantém agora no xadrez político, é porque tem sabido reinventar-se. Penso que faltarão algumas estratégias e olhando para a experiência dos quadros que compõem a direção da FNLA, estou em crer que em breve muito obrigado. A FNLA vai ser desse imbróglio. Agora, em relação à fricção com a juventude do partido, exatamente, eu penso que as organizações juvenis são braços de apoio à direção dos partidos, não são estruturas políticas independentes das estruturas partidárias, são garantes da continuidade e são dependentes da direção do partido, não é verdade? Exato. E as diretrizes traçadas pelo partido devem ser defendidas, devem ser acolhidas e promovidas pela juventude. Mas estou em crer e tenho boas relações com as lideranças juvenis da FNLA, mas também quadros sêniores da FNLA. Penso que essa situação em breve trecho vai se ultrapassar. Agora, apelar à atenção. Muito obrigada, Dr. Palanga. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Agostinho Cicato. Deste problema que, na minha forma de ver, é ligeiro. Dr. Cicato, desculpe, Dr. Palanga, tive mesmo que desligar o seu microfone, senão vamos ficar sem tempo e precisamos de ouvir os demais convidados. Dr. Cicato, a quem deve ser atribuída a responsabilidade desta alegada desorganização em determinados políticos, partidos políticos, desculpe, na oposição? Eu não sei se os partidos políticos na oposição são desorganizados. Não sei. Tenho minha dúvida que eles o sejam. A única... do seu tempo. 5 segundos do seu tempo. Dr. Cicato não disse sim ou não. Pronto. O parâmetro para se aferir o crescimento e a robusteza dos partidos políticos são os números eleitorais. E a UNITA é o partido que mais cresce, portanto, do ponto de vista dos números eleitorais. A UNITA cresce em cada pleito 11%. O MPLA decresce em cada pleito, o que significa que a oposição angolana, apesar dos ataques, não está fragilizada. Muito bem, ela está a saber crescer dentro destas armadilhas que o MPLA vai impondo. Estamos a falar da crise que está a acontecer na FNLA. Exatamente. Pronto, vamos voltar aqui à palavra. Era só para dizer que a oposição angolana não está frágil. Nós compreendemos a paixão que a oposição tem pelo MPLA. Aliás, o MPLA não tem estado a decair 11%. São 10% nas eleições passadas. 10 e não 11. 10. E vamos ver 2027. Vamos ver em 2027. Vamos ter de esperar.
vamos ter de esperar. Não lhe posso dar, doutor Aragão, em respeito ao doutor Cicato, é importante que se diga, tem os microfones desligados, é importante que se diga que o doutor Cicato é muito educado, então não está a ter espaço para reivindicar o tempo que lhe foi cedido. Doutor Cicato, como dizia, por favor, tenha o seu microfone ligado. Eu, em relação aos partidos políticos, eu sinto que cada um dos partidos políticos tem os seus desafios, os desafios do seu tempo. Os partidos políticos hoje enfrentam dois desafios maiores. O primeiro é financeiro, porque os partidos políticos têm apenas duas formas de se financiar, tanto que é por via de suas cotas, que a própria situação financeira também não permita que os próprios militantes consigam sustentar os partidos, e por via da aqueles que têm assento parlamentar financiam-se também por via do número de voto, não é, que conseguiram nas eleições anteriores. E este é um dos desafios maiores. O outro é a organização de quadros a nível interno. Claro, os partidos têm bastante quadros, tanto os que nós conhecemos, mas há desafios de gerir os próprios quadros. Mas isso a nível interno os partidos conseguem organizar. Mas um desafio maior que têm agora os partidos é conciliar disciplina partidária, os instrumentos internos dentro dos partidos, com a realidade social externa. Repare, nos anos anteriores, os partidos políticos, os militantes dos partidos políticos estavam confinados única e exclusivamente aos estatutos do partido. Hoje já há direitos até que depois começam a chocarem-se com aquelas estabelecidas nos estatutos dos partidos. Vou-vos dar o exemplo que surgiu. Os partidos políticos, por exemplo, têm uma cláusula nos seus estatutos que aquele que foi sancionado, por exemplo, não concorra às lideranças. E nós aqui, a nível da jurisprudência, temos o exemplo daquele acórdão do Tribunal Constitucional em relação ao PRS, por exemplo, que remete claramente para a inconstitucionalidade desta norma. E esta norma é quase universal a nível dos partidos políticos. Portanto, vou-lhe pedir, doutor Cicato, que conclua. Sim, eu trouxe esse dado exatamente para dizer que este é um dos grandes desafios que realmente os partidos políticos hoje enfrentam. Relativamente a este pequeno problema, eu chamo um pequeno problema, a este pequeno problema que deve estar a acontecer na FNLA, creio que deve haver apenas uma questão de interpretação de normas. Ora, os militantes dos partidos políticos são sujeitos às normas. E, claro, as organizações de massa são sujeitas a toda a estrutura do próprio partido. Sem conhecer o que aconteceu e por que razão é que houve esta suspeição, fica de veras muito difícil também fazer uma avaliação concreta daquilo. O secretário-geral da Juventude do Partido, FNLA, Carlos Cassoma, realizou, pelo menos é isso que temos enquanto informação, realizou uma atividade político-partidária sem autorização da direção do Partido dos Irmãos. E aqui, permita-me a FNLA, aliás, está aqui a doutora Bulevo, eu não vejo aqui a normalidade de um jovem realizar uma atividade política sem autorização, e porque os jovens são mesmo jovens e eles precisam dessa libertação. E este é o importante também com os partidos, não só com a FNLA. Pode ser com a UNITA, com o PRS, com o MPLA ou com os outros partidos. É preciso deixarem que os jovens façam, tanto autorrealizam-se dentro dos partidos políticos. Porque esta suspeição pode inibir também os posteriores. As iniciativas dos jovens devem ser, salvo se violou alguma norma estatutária, e se há uma norma também estatutária que impõe tais restrições, deve ser revista nos próximos congressos. E os jovens devem, porque é o único espaço que eles têm para
a maturação política. Não tende a obedecer necessariamente aos ditames do líder. E agora? E a grande questão é... Para finalizar, por favor, Dr. Cicato. Exatamente. Deu 2 minutos do seu tempo, ao Dr. Palanga, outro ao Dr. Aragão. Para finalizar, a grande questão é, e se os atos que os jovens fazem beneficiam o partido, beneficiam as lideranças, não é bom permitir. Portanto, creio que em relação a estas atividades, salvo se houve desvios de recursos e tanto mais, e que às vezes é meio recorrente aos partidos políticos, mas fora, para as atividades, desde que não seja nocivo ao partido e não seja nocivo aos ideais da organização, à ideologia fundamentalmente, creio que deve-se deixar os jovens brilharem. As lideranças às vezes também não gostam de permitir que os jovens brilhem. É preciso deixar os jovens brilharem, porque o futuro dos partidos reside essencialmente nas lideranças e nas estruturas da sua juventude. Doutora Maria Bolevo, terá sido isso que aconteceu? Será que o Presidente está com receio de dar espaço ao Secretário-Geral da Juventude do Partido? Ajude-nos, por favor, a perceber o que é que está a acontecer na FNLA. É uma crise? É mais um desentendimento? O que é que está a acontecer? Bom, a princípio, muito obrigado, Claudete. Eu queria responder ao Dr. Aragão que a FNLA não é um partido desorganizado. A princípio, e por quê que eu digo isso? É um partido que se encontra dentro da República de Angola e o cidadão angolano é um elemento que, desde já, é organizado. E para avançar quanto a isso, o secretário adjunto para a informação teve cá e passou essa informação pela rádio e disse que criou-se uma comissão ad hoc. Então vamos aguardar o desfecho da comissão ad hoc. Eu não posso adiantar nada, são assuntos sensíveis e eu gostaria mesmo imenso pedir aqui ao auditório, todos que estão aqui, e dizer a questão que me faz, que o Presidente está contra a juventude. Não está contra a juventude, mas venho aqui adiantar que não está, mas ele, como criou uma comissão ad hoc, vamos esperar o desfecho disso. É a única coisa que eu tenho a dizer. Muito bem, obrigada, doutora Maria Bolevo. Sim, eu sei que o doutor Mário, o doutor Mário não gosta de deixar... Permita, vou terminar aqui. Mas muito rapidamente, doutor Aragão, por favor. Os 2 minutos da doutora Maria, vou terminar. Porque quando o doutor Domingos Epalanga dizia que o regime tem estado a infiltrar-se nos partidos políticos, eu gostaria de conhecer também esse regime, porque eu ouço muito regime, eu não conheço o regime. Aliás, se está a falar do executivo, se quer trazer regime executivo, esteve muito mal. Esteve mesmo muito mal. Esteve muito mal. Permita-me. Esteve muito mal. Primeiro é que o nosso executivo não é um regime. É um executivo que pensa povo e pensa sociedade. Aliás, nós estamos a falar aqui de uma situação da FNLA e a doutora Maria diz que a FNLA não está... Eu entendo que a FNLA está a acabar. E eu me preocupo com isso, porque nós temos na FNLA, ainda temos na FNLA, secretários com idade superior a 70 anos. Temos, no último pleito eleitoral, nós tivemos, a FNLA teve um secretário na província, não sei se é Uíja ou Zaire, de 70 anos, em que o próprio presidente que hoje estamos a analisar, Nimi Simbe, na fase eleitoral, em campanha, destituiu aquele secretário. Agora me pergunto, aquele secretário estava em condições para lutar politicamente com os secretários que eram do MPLA, com idade inferior a 70 anos. Então a FNLA... Não, eu não estou a dizer fisicamente. Eu não estou a dizer... Não estou a dizer fisicamente, mas quem tem 70 anos, quem tem 70 anos, vai correr com o seu deputado, vai correr. O que é que está a acontecer? 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 Não, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Quem tem?
Não, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Qual é o arrepiar? Qual é o arrepiar da informação? Qual é o arrepiar? Permitam-me. Aliás, nós do MPLA... Por favor, finalize, doutor Aragão. Qual é o arrepiar, doutor Domingos Epalanga? Qual é o arrepiar? Doutor Domingos Epalanga. Vou voltar nos meus 2 minutos. Doutor Aragão, por favor, finalize, doutor Aragão, para podermos passar a palavra ao doutor Palanga. Por favor, finalize. Portanto, quando o doutor Domingos Epalanga diz que há aqui uma interferência direta nos partidos da oposição pelo tal regime que o senhor doutor Domingos aqui apresenta, não é verdade. Aliás, as desgraças dos partidos da oposição têm estado a ser feita por eles próprios. Aliás, a própria desgraça também da UNITA são eles que comentam as suas desgraças. Agora, não pode trazer aqui a colação de que há alguém a interferir e essa pessoa é a pessoa coletiva MPLA. Não é verdade. Obrigada. Doutor Palanga, por favor, em 1 minuto para finalizar. Doutora Maria. Parece que é resgatar o seu tempo, né? Doutora Maria, vou-lhe dar já 1 minuto, até porque estamos a falar de um assunto que tem a ver com o partido ao qual pertence. Vou só rapidamente passar a palavra ao doutor Palanga e já sim, doutora Maria, por favor. Muito bem. O conceito de regime em política, diferente de regime político, regimes podem ser, ou seja, regimes podem ser organizações políticas odiernas na governação, ok? Portanto, o conjunto de instituições, o conjunto de ideias, o conjunto de filosofia que impera numa determinada governação caracteriza-se também como regime. O regime vigente em Angola é o sustentado pelo MPLA, não é verdade? É o governo formado pelo MPLA. É diferente. Não, é só para lhe dar o conceito de regime, ok? É diferente de regime político, ok? Quando falamos de regime político, estamos a falar de democracia, estamos a falar de monarquia, estamos a falar de ditadura, etc. Portanto, senhor deputado, companheiro Aragão, aceita a correção que eu fiz. Muito bem. De MPLA, não MPLA. Provavelmente não está a falar do mesmo partido político. Correção aceite, mas não acatada. Portanto, o MPLA, não é verdade? O MPLA tem sim interferido negativamente na estabilidade dos partidos políticos na oposição. E não o faz, em alguns casos, de forma direta. Usa instituições do Estado, não é verdade, para, portanto, despoletarem atos ou ações, não é verdade, conducente a criar divisões, a retirar, a promover, não faça isso, a promover confusão, não é verdade, a retirar legitimidade, não é? Legalizam, retiram legalidades de congressos, anulam lideranças, não é verdade? Doutor Domingos Epalanga, permita-me mesmo lhe recordar. Como está a falar, está tirado contra o Tribunal Constitucional. Então, deixa-me lhe recordar. Bem, vou pedir aos nossos convidados que mantenham a calma. Temos todos os microfones desligados neste momento. Atenção aqui aos nossos convidados, especialmente ao Dr. Mário Aragão e ao Dr. Palanga. Vamos passar a palavra à doutora Maria Bolevo para, em 1 minuto, avançar a ideia que há instantes quis connosco partilhar. Por favor, doutora Maria, muito rapidamente. É o seguinte, que é muito complexo falar, uma vez que o Presidente é quem o fez e criou uma comissão ad hoc. Não posso adiantar com nada, porque não é direito, até como por disciplina de qualquer um que subimos, de militante. E aqui também avançar o doutor Araújo que a FNLA não é um partido de velhos. A FNLA temos secretários em todas, já se formos para as Lundas, o secretário da Lunda, do AMBO, atualmente do IGE, os secretários que se encontram a nível de instituição, houve eleições em todo, porque nós usamos, não há nomeação.
usa-se a democracia, implementa-se as eleições e cada área, ou então município ou província, que elege o seu secretário. Eles foram eleitos democraticamente, os secretários provinciais, e eles estão aí a executar. Todos que ganharam, maioritariamente, são jovens. O secretário da Lunda Norte é um jovem, João. O secretário da Lunda Sul também é jovem. Do Mochico, o Ambo, o do Namibe, todas as províncias, maioritariamente, os que ganharam são os jovens. Hoje também em Malange, o ex-secretário, que foi adjunto do secretário de Malange, o que foi eleito a semana passada, que ganhou as eleições, é que foi o ex-secretário da Juventude também. Então, quer dizer que nós não temos simplesmente jovens ou velhos. Muito bem, Aquele obrigada, velho doutora que Maria. ele aqui acabou de falar, o mais velho Pinto, era na fase da transição, porque criou-se a unidade depois do 5º Congresso. E aí, no âmbito da unidade, chegaram a um consenso que quem deveria levar a transição era o mais velho de 70 anos. Mas também não podemos discriminar. Obrigada, doutora Maria. Não podemos discriminar a doutora Araújo. Infelizmente estamos sem tempo. Doutora Araújo. Estamos mesmo sem tempo. Eu vou pedir aos nossos convidados que passemos já para o quarto tema. Na verdade, tínhamos inicialmente agendados 5 temas, mas por imperativo de tempo não vamos conseguir abordá-los todos. Portanto, vamos passar já para o quarto tema, porque já não temos tempo. Vou pedir à doutora Maria, ao doutor Aragão, que acalmem os ânimos. Doutor Cicato, eu gostaria muito de lhe poder dar 1 minuto para continuarmos a falar sobre este assunto que tem a ver com a FNLA, porque beneficiou pouco da palavra durante o debate dos 3 iniciais temas. Vou-lhe dar apenas 1 minuto, por favor, para avançarmos para o quarto, e será o último tema, porque já não temos tempo para... Primeiro, pedir aos meus colegas, isto é fundamental, nós estamos em rádio, nós estamos a falar para casa e tem muitos jovens, estudantes, enfim, que nos estão a ouvir também. E o nosso comportamento aqui no estúdio também deve ser aquele que senão vamos desiludir quem está a nos ouvir. Acabamos por não fazer-nos ouvir lá em casa. Era apenas para pedir isso. Mas também para dizer que os mais velhos são úteis na política, os jovens também. Os mais velhos precisam passar a sua experiência. Aliás, não é por acaso que o atual presidente do MPLA e da República tem 70 anos e é bastante útil. Está exatamente nessa idade. Exatamente. E acredito que nenhum militante do MPLA pode dizer que ele está fora, que ele está fora, fora das suas faculdades e nem que não seja útil. Por acaso, os partidos sim devem de facto ensaiar mais. É verdade, a FNLA tem esse desafio também. Não, eu não estou a concordar. Eu estou a dizer que a FNLA, assim como o MPLA, a UNITA, tem o desafio de fazer mesmo transição. E eu gosto de buscar exemplos mais concretos. Por exemplo, a UNITA teve um exemplo, acho que entre 2013 e 2014, aquele período de rejuvenescer. Hoje já estamos a ver os frutos dentro da estrutura da UNITA. O MPLA fez também a partir de 2017, aquele período de rejuvenescer. Hoje já estamos a ver os frutos nas estruturas do MPLA. Aliás, o doutor Aragão é disto também um dos exemplos, tanto de jovens que se lhes deu esses espaços, mas nem com isso deixar por fora. E a FNLA está a ensaiar isto, então é preciso percebermos que os partidos estão a fazer uma metamorfose para o futuro e, portanto, nenhum dos partidos está a ficar para trás e aqui a FNLA é preciso notarmos que a FNLA foi dos poucos partidos que teve problema e conseguiu, num intervalo muito curto, juntar, esse foi o trabalho do professor Nimia Simbi, juntar as duas alas antagônicas numa única e constituir-se. E hoje a FNLA, convenhamos, está a fazer Obrigado, um trabalho Dr. Cicato. Agora, para finalizarmos, são agora 15 horas em todo o espaço nacional, já não nos resta tempo, significa que
Em 1 minuto, cada convidado terá de avançar o que pensa sobre este último tema. Seria, na verdade, o penúltimo, já não temos tempo e estamos assim praticamente a finalizar com este tema. Vamos falar agora sobre o grupo de advogados americanos que solicitaram às autoridades angolanas a revogação da lei que criminaliza ofensas contra o Presidente da República. A Associação de Advogados Norte-Americanos, a ABA, defende que o artigo 333º do Código Penal angolano, que criminaliza ofensas contra o Presidente da República, deve ser revogado e as condenações ao abrigo deste artigo devem ser anuladas. O artigo 33º, assim que está a correr, 33º, portanto 333, ultraja o Estado, seus símbolos e órgãos, criminaliza discursos públicos que insultem a República de Angola, o Presidente da República ou qualquer outro órgão de soberania, como a Assembleia Nacional e os tribunais, e já levou à prisão ativistas como Tanais Neutro, a influenciadora digital Netnara e tantos outros. Portanto, vou pedir aos nossos convidados que em 1 minuto falem sobre tentem avançar o que pensam sobre este assunto. Estamos a falar, repito, estamos a olhar, aliás, para este pedido feito pelo grupo de advogados americanos às autoridades angolanas quanto à revogação da lei que criminaliza ofensas contra o Presidente da República. Vamos começar por si, doutora Maria Bolefo. Em 1 minuto, por favor. Enfim, esse é um pedido. Eles são normalmente juristas e acredito eu que têm lido bastante a nossa lei. Isso é uma situação que qualquer país tem a sua lei, nós temos essa que funciona e é um pouco complicada falar sobre ela e é sensível também. E aqui avançar que é uma proposta que eles trouxeram, cabe agora o nosso Estado, se é que aceita ou não vai aceitar, e qualquer proposta talvez seja bem-vinda, porque na democracia, eles como já vivem a democracia, pretendem que haja um desenvolvimento democrático dentro da nossa sociedade. Acredito eu que se eles vieram advogar essa situação, é um processo e não sei como é, e talvez o Estado angolano possa vir receber e conceber com bom ânimo e implementar, porque é importante, a crítica é construtiva. Nós tivemos aqui, vemos que Portugal conseguiu construir a sua primeira Universidade de Coimbra através das críticas vindo de França. Há críticas que sejam elas construtivas, mas e que possam ajudar no desenvolvimento da sociedade. Para mim só tenho a dizer isso até aqui por momento, porque espero eu que seja abraçado pelas autoridades angolanas e encontrar um meio termo quanto a isso. Muito bem, doutor Palanga, há quem diga que este artigo 333º do Código Penal veio limitar ou coartar a liberdade de expressão aos jovens angolanos. Qual é a ideia que tem? Bom, eu penso que há efetivamente esta pretensão do governo angolano, não é verdade? Capitaneado pelo presidente João Lourenço, de desencorajar atos quer de críticas ao seu desempenho, desencorajar escrutínio ou fiscalização dos atos que pratica enquanto Presidente da República, e vai fazendo isso através de iniciativas legislativas, não é verdade? Tanto o senhor conduz os destinos de cerca de 30 milhões de pessoas, não é verdade? Com as suas sensibilidades, mas não quer ser escrutinado, não quer ser criticado, etc. E é preciso dizer que as liberdades só podem ter como limites a honra e o bom nome das pessoas, não é verdade? O Presidente da República é, primeiro, uma instituição. Chamá-lo de corrupto,
quando pratica ato de corrupção, chamá-lo de incompetente quando os indicadores da sua governação dão-lhe notas completamente negativas. Caso concreto são os dados apresentados recentemente pela Afrobarómetro, não é verdade, que aponta que cerca de 60% da população angolana estão privados de bens essenciais. Cerca de 40% da população angolana experimentaram pobreza extrema em 2024. Portanto, Obrigada, à luz desses Palanga. indicadores, temos razões bastante de chamarmos ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço de incompetente. Incompetente o presidente da República como instituição. Não é como um indivíduo. Como um indivíduo estaríamos talvez a atacar a sua honra e o seu bom nome. Mas como instituição e à luz do péssimo desempenho que teve, podemos, obviamente, qualquer cidadão, enquanto destinatário das políticas públicas, pode chamá-lo de incompetente. Isto não Dr. ataca a Palanga, honra. Acho obrigada que pela sua confunde-se opinião. muito, Precisamos também portanto, de ouvir os demais convidados, por favor. Instituição e pessoa a título individual. Dr. Cicato, Estão muito bem os advogados americanos. Dr. Cicato, acha que haverá acolhimento do nosso governo quanto a esta petição feita pelos advogados americanos? A segunda questão que lhe vou colocar, e peço que seja bastante telegráfico, tem a ver com o facto de uma das grandes questões que se levanta quanto a esta lei prender-se com a interpretação que muitas vezes os nossos tribunais fazem desse artigo, que é o 333º. Como é que olha para estas situações que acabo de levantar? Primeiro, responder à primeira pergunta, não se vai acolher. Portanto, vai ser considerado como uma opinião daquela instituição e não se vai acolher. Até porque quem previu este artigo, portanto, tinha as suas razões e é isto que vai acontecer. Segundo, para dizer que em Angola todos nós já iríamos para a cadeia se houvesse também fiscalização das próprias normas. O grande problema é que também quem as propõe também não concorda no que propõe. Estão lembrados daquela lei das TIC, quando da Primavera Árabe em 2011? Que criminalizava quase tudo até postar uma fotografia. Acho que estão recordados. É aquela lei quem cumpre hoje? Absolutamente ninguém, porque está completamente fora. Eu acho que essa é uma daquelas leis também que vai cair a letra morta, porque o que acontece? Um dos erros que temos em Angola é a personificação das pessoas e a personificação das instituições, ou seja, das funções públicas em pessoas. Hoje, por exemplo, quando nós falamos do presidente da República, é preciso que haja a diferença entre o cidadão João Lourenço e o presidente da República. É como em qualquer uma outra instituição. Portanto, sobre a função, falamos das suas ações enquanto executor concreto de determinado para o alcance de objetivos e tanto mais. Agora, sobre a pessoa, absolutamente ninguém se pode opor. Portanto, Obrigado, o Presidente Cicato. da República, e aqui mesmo para terminar, o Presidente da República é mesmo esta figura que as pessoas devem saber, é nosso empregado. O nosso trabalhador, o único trabalhador que todos nós andamos atrás dele, é o Presidente da República. Não é o cidadão João Lourenço, esse nós não lhe conhecemos. Agora, o Presidente da República é a pessoa que nós seguramos. Dissemos, olha, está aqui o nosso dinheiro, o dinheiro do Estado. Gira, por favor, o nosso dinheiro. Agora, de vez em quando, nós temos de perguntar como é aquele dinheiro que te demos, meteste aonde? Está a fazer com ele o quê? E, portanto, se ele não está a gerir bem, nós vamos ter que dizer, não, este aqui não está a dar crédito, não está a dar dinheiro aqui, desviou ali. Isso não pode ser crime, estamos a cobrar. Estou a falar, nós, enquanto cidadãos. Não pode haver uma lei que diz, olha, não, olha, a partir da altura em que você me dá o dinheiro, deixa de me consultar, deixa de chamar um nome específico. E competente não é uma ofensa.
Incompetente significa que não tem competência para executar determinada. Eu posso não ser competente em beber essa água, mas posso ser competente numa outra coisa. Portanto, obrigado, Dr. Cicato. Dr. Mário Aragão, tem a honra de finalizar. Muito obrigado. Ouvi atentamente os meus colegas e infelizmente, como sempre, nós não poderíamos ouvir coisa diferente da UNITA. Não poderíamos ouvir. Aliás, muitas das vezes os partidos da oposição têm estado a interferir. Permitam-me. Na oposição, obrigado. Tem estado a interferir naquilo que tem sido a vida. Mas tem que me deixar falar. Mas tem problema em ser democrata, ser deputado. Aliás, tem estado a exercer. Tem estado a exercer o papel de democrata na Assembleia Nacional. Faça o mesmo aqui. Faça o mesmo aqui. Aliás, o artigo 333, e chamam assim os juristas, o artigo 333, eu entendo que não há necessidade de estarmos aqui arrepiados com este artigo. Nós temos estado a ver, e eu tenho estado a dizer em sede de debate em várias rádios, desde 2017, Angola foi tendo manifestações desregradas. E eu tenho dito que a pessoa que nos ensina o artigo 47 deve nos ensinar também a outras leis conexas. Agora, o Presidente da República, vou chegar lá, direito à manifestação e reunião pacífica, o artigo 47, penso, número 1, essa memória não me atreçoa. Agora, obrigado. O 333, claro que vem criminalizar aqueles crimes que, infelizmente, a sociedade civil tem estado a enverdar contra o Presidente da República, contra os deputados, contra os juízes conselheiros. Portanto, é importante desfazer aquilo que é, enquanto Presidente da República e enquanto cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço. É importante, permita-me, mas os cidadãos não têm estado a tirar-se contra as instituições, é contra as pessoas. Não, é verdade isso, é verdade, doutor, é verdade isso, isto é verdade. Então, é importante que os cidadãos saibam disso. Agora, não é verdade que o Presidente da República não tem estado a acolher o escrutínio da sociedade. Aliás, o Presidente leva a informação de Estado e da nação na casa onde o senhor deputado faz parte.